A partir de agora, as notícias de Batatais e região. Os fatos mostrados como eles são. Prestação de serviço à comunidade. Está no ar. Jornal da Tarde. No comando, Devair Lima. Ok, meus amigos, um grande abraço, muito boa tarde. Estamos começando aqui a nossa programação do Jornal da Tarde, aqui na nossa TV Batatais. E mais uma vez estamos aqui para trazer assuntos importantes, né? Aqui da nossa cidade, região, do Brasil e para o mundo, por que não, né? Hoje é dia 16 de outubro de 2025, né? Passamos ainda a metade do mês e o outubro já vai seguindo, né? E a gente está aqui na nossa TV Batatais, sempre em nome da melhor internet, que é a internet do meu amigo, o Marquinhos, né? A .com/9, sempre a melhor internet para você. Vocês já estão vendo aqui, ao meu lado está o Serginho do Xadrez, conhecidíssimo, né? Aqui em Batatais e também fora de Batatais. O Serginho já teve, né, já participou aqui no Xadrez, tem uma participação grande, pelo que ele fez até hoje. O Sérgio hoje, ele é deficiente visual. Por que eu estou dizendo hoje? Porque ele era, né, enxergava normalmente, e ele vai contar a sua história para a gente aqui, por que ele ficou com essa deficiência e como está a sua vida hoje. Serginho, um abraço, muito obrigado. Eu já falei com o Serginho há muitas vezes, há alguns tempos atrás, e hoje nós estamos falando novamente, Serginho. Um abraço, muito obrigado, boa tarde para você. Boa tarde, Devair, boa tarde aos nossos amigos que nos acompanham. E eu gostaria de agradecer você pelo convite. E sim, falamos muitas vezes e eu acredito que depois que eu perdi a visão, acho que essa é a primeira vez, né, Devair? Sim. Bom, como eu perdi a visão? Há 3 anos atrás, em janeiro de 2022, eu estava dirigindo a minha moto, indo almoçar com meu pai, no bairro do Altino Arantes, e de repente a minha visão desapareceu. Eu quase bati a minha moto com outro veículo. E desde então, a minha visão ela nunca mais voltou, né, como antes. Eu lembro que nesse período eu fiquei enxergando um pouco, mas muito embaçado. Entrei na casa do meu pai, chamei a minha irmã, ela veio até mim e contei a ela o que estava acontecendo, né, que eu não estava enxergando muito bem. E após investigação médica, né, descobrimos aí que eu estava com tumor cerebral, né? E esse tumor cerebral, ele estava na minha hipófise e ele estava comprimindo o meu nervo óptico e dessa forma ele acabou tirando a minha visão, né? Eu lembro que foi um susto na época, a questão de um tumor, né? A gente nunca espera que isso pode acontecer. E eu não sentia nada, né? Não tinha nenhum sintoma, não tinha dor de cabeça, não tinha nada. E eu me lembro que, passado o susto, a médica falou que tinha como operar. E aí veio a questão da esperança. E eu me lembro que no mês de maio, no dia 2 de maio eu operei, mas pouco antes disso, eu precisei internar no final do mês de abril, porque eu estava com dengue e o meu tumor começou a sangrar dentro da cabeça. E eu entrei em estado adrenal, né, que é uma espécie de coma, e eu lembro que eu não acordei, do dia 26 para o 27 eu não acordei, e quando eu dei por mim eu estava internado na UTI aqui do nosso hospital aqui de Batatais, e daqui eu fui encaminhado para o HC. E eles, vendo a gravidade do sangramento do tumor, né, temendo que pudesse ter algum dano no cérebro por conta disso, resolveram me operar. E desde então, eu nunca mais voltei a enxergar.
né? O tumor ele foi retirado, eu tenho um pedacinho dele, mas ele não me oferece nenhum risco, né? Ele só é monitorado. Eu passei pelo processo de rádio, tudo isso, então ele só pode crescer, mas ele não tem nenhum risco para a minha saúde além disso, mas está tudo certo. E eu fiquei com essa sequela da visão, além, claro, de uma sequela hormonal por conta da hipófise, né? A glândula mestra dos hormônios, eu também não produzo testosterona e nem o cortisol. Eu tenho que tomar esse medicamento oral e a testosterona injetável. Bom, e essa cirurgia que você fez ela antes ou depois da dengue? Eu fiz ela junto com a dengue. Eu estava com a dengue. A situação ficou um pouco crítica e os médicos, pelo que me falaram depois, com esse sangramento cerebral, veio o temor de ficar alguma questão, por exemplo, ficar vegetativo, talvez, né? Ficaram com esse temor, né? E resolveram, né, devido à gravidade do tumor, né, pressionando. Eu sentia tantas dores de cabeça que eu lembro, nessa reta final, eu me lembro que eu cheguei a tomar num dia 9 comprimidos para dor de cabeça e não passava. Sim. E aí a médica operou, eu lembro que ela me contou, no meu retorno, que os médicos falaram, mas você vai operar ele com dengue? Ela falou, eu vou porque existe risco. E ela me contou que as plaquetas ficaram no limite. Se tivesse baixado um pouquinho mais, a gente não estaria mais aqui conversando, né? Mas graças a Deus eu me recuperei, né? E como diz o Stephen Hawking, um físico que eu gosto muito, enquanto a vida há esperança. E eu voltei à minha vida normal, inclusive a participar de torneios de xadrez. Tá, bom. Esse primeiro sinal que você teve, né, que você falou que chegou com a moto, antes desse sinal, você tinha algum problema de visão? Você já estava com esse problema ou você não tinha descoberto nada ainda, Sérgio? Não havia descoberto nada. O que eu tinha na visão era o estigmatismo e eu tinha um ceratocone que havia se estabilizado há muitos anos. Então, assim, né, não me atrapalhava em nada. Tanto é que eu dava aula normal nas escolas, cheguei a trabalhar também em supermercados, viajava para jogar xadrez, enfim, fazia tudo como qualquer pessoa normal, né? Ele tinha o problema de visão, mas o óculos corrigia, ou lente de contato, né? Não tinha nenhum problema maior. A questão do tumor realmente foi uma surpresa para mim e para minha família. Tá. Hoje você está com quantos anos, Sérgio? Hoje eu estou com 45 anos. 45 anos. E há 3 que você não enxerga? Há 13 eu não enxergo. Agora, mais precisamente, eu calculo se a gente pegar os meses, contando ali de janeiro, né, mais ou menos uns 3 anos ali e 8 meses, vai fazer 9 ainda, né? E a adaptação, Sérgio? Você era uma pessoa que enxergava normal, né? De repente fica sem a visão. Eu acho que é diferente daquela pessoa que nasce sem a visão, Sérgio. Como é que é isso? Ou como é que está sendo? Ou como é que foi isso? Bom, essa é uma questão que muita gente me pergunta, né? O que é melhor? Nascer sem a visão ou ficar sem a visão? Eu acho que é muito relativo isso, porque quando você perde a visão numa idade adulta, que é o meu caso, eu já vi o mundo, eu sei como são as coisas. Se você me falar, por exemplo, o estúdio é azul, eu vou saber qual a cor é. Uma pessoa que não enxergou não vai saber. Exatamente. Então, eu acredito que não tem um mais fácil ou mais difícil, né? A deficiência, a gente não pode romantizá-la, mas existe vida após ela, né? Se a gente tiver a reabilitação correta. E eu, graças a Deus, tive, né? Eu fui encaminhado para o SER no mês de agosto de 2023. E o SER, né? Vendo a minha motivação, eu já havia aprendido a usar o celular. A minha irmã, Ana Flávia, ela estagiou no Artsex, pelas coincidências do destino, né? Ela estagiou no Artsex e ela sabia que era possível usar o celular. E ela me ensinou. E eu treinando em casa,
aprendi a usar o celular. Então eu cheguei lá no CERN usando o celular e eu havia acabado de ganhar os jogos regionais no mês de julho, por equipes. E aí a psicopedagoga Camila Paris ficou muito surpresa em ver que eu estava animado, né? Porque ela me disse que normalmente as pessoas chegam desanimadas, em estado de depressão, mas eu, depois que perdi a visão, que o médico me deu certeza que eu não ia enxergar, eu fiquei 5 dias tristes. Mas depois desses 5 dias de tristeza, eu falei, não, se eu ficar um ano triste, é um ano que eu não recupero da minha vida. Então eu preciso levantar. E eu gosto muito de uma frase do filósofo Epicteto, que ele diz que a dor é inevitável, o sofrimento não. Então eu senti a dor da perda da visão, sim, mas eu escolhi não sofrer. E eu resolvi retomar minha vida. E a psicopedagoga, ao ver isso, me encaminhou para a DEVIRP, pedindo uma certa urgência. A DEVIRP me aceitou. E na DEVIRP eu aprendi tudo que eu sei, né? Aprendi a andar com bengala na rua, aprendi a andar em escada rolante, aprendi a usar computador, celular. Estou aprendendo braille ainda, mas eu já sei bastantes coisas. Aprendi a usar vários programas, inclusive de inteligência artificial. Aprendi todas as coisas que eu faço. Hoje eu sou capaz de limpar uma casa, eu sou capaz de fazer comida, eu sou capaz de passar uma roupa, de lavar. Enfim, eu faço tudo numa casa igual eu fazia antes. E a minha vida ficou completamente ativa, né? E onde que a psicologia entrou, Sérgio? Ela ajudou, mas contribuiu a sua boa vontade também. Acho que mais ou menos foi bem... ajudou muito, né, a sua força de vontade, né? Sim, eu falo que a coisa mais difícil, Levar, para uma pessoa com deficiência, isso conversando com inúmeras pessoas, que eu ajudo as pessoas aqui na cidade de Batatais, e o primeiro impacto a maior dificuldade que eu vejo é a aceitação. É difícil, eu imagino, e para mim também não é diferente, eu passei por isso no começo, nesses 5 dias, você entender que você é uma pessoa com deficiência visual, que você não vai mais enxergar. E muitas vezes as pessoas, elas relutam em aceitar isso. Eu cheguei a visitar pessoas que falam, não, mas eu estou enxergando um pouquinho. E você sabe que a pessoa não está enxergando. Mas essa aceitação, ela é o primeiro passo. Depois que você aceitou, que foi o que aconteceu comigo nesses 5 dias, eu acredito que aí você está pronto. E aí a questão, claro, né, a questão da psicologia, da filosofia, e até mesmo, né, eu costumo dizer que a fé da pessoa, né, eu acredito que também contribui, né, a pessoa ter uma fé. Eu sou uma pessoa cristã e a minha fé no Cristo também me ajudou, claro, a não desistir, né. Mas eu lembro sempre que essa frase que eu acabei de dizer, ela ecoou muito na minha cabeça, e eu também comecei a pensar da seguinte forma, depois disso. Existem coisas na vida que nós não podemos controlar. Por exemplo, a minha cegueira. Eu não tive como controlar isso, o tumor apareceu. Eu não tenho como controlar o que vai me acontecer. Mas a minha reação diante disso eu tenho. E, então, é por isso que eu tive essa postura, né, de aceitação e de entender, né, o que eu era e como eu deveria viver. E que eu seria capaz de fazer as coisas. Que a gente se depara com o capacitismo, né, com a dúvida das pessoas, muitas vezes até da família, né, mas eu sabia que eu ia ser capaz de fazer, claro, que de um outro jeito, e isso me ajudou muito nesse processo. A gente sabe que o professor Serginho do Xadrez, o próprio nome está falando, né, professor Serginho do Xadrez, a gente lembra, né, da sua participação, ou das suas participações aí, em vários campeonatos. A gente sempre foi um exímio jogador de xadrez e parece que você não deixou o xadrez de lado, né, Sérgio? Dentro agora, né, da sua especialização agora, está ainda com o xadrez, é isso?
É isso, o xadrez é uma paixão minha. Eu aprendi a jogar na antiga FEBEM de Batatais, meu pai trabalhava lá, e eu aprendi com o professor Fernando Antônio Medeiros Camargo, que inclusive teve uma banca de revistas na Praça Fernando Costa uns anos atrás. Foi professor também na antiga FEBEM, foi professor também na Prefeitura de Educação Física. E ele me ensinou a jogar xadrez. E eu me apaixonei pelo mundo, né, das 64 casas. E claro que eu enxergando, eu ganhei 4 vezes os Jogos Abertos do interior. Fiquei uma outra vez, fiquei em segundo e fiquei em terceiro também. Ganhei os Jogos Regionais, eu não sei mensurar quantas vezes, por equipes ganhamos regionais. Já fui também campeão de torneios de IRTs, né, em Batatais, e um IRT é um International Rating Tournament, né, um torneio internacional de xadrez, valendo Rating Feed. Já ganhei aqui no Batatais, já ganhei em outras cidades também, como Rio Preto, enfim. Eu tive inúmeras conquistas no xadrez, né, como jogador e como treinador. E depois que eu perdi a visão, claro que, como eu disse, nós precisamos de adaptação, e foi aí que eu ganhei do professor Olinto Vitória Meirelles esse tabuleiro adaptado. Eu estava até pensando em comprar um, ele me presenteou, meu amigo, professor Olinto, e eu me adaptei rapidamente, né, e comecei a jogar. Em 2023, nós ganhamos os regionais por equipes. Em 2024, nós ficamos em terceiro nos regionais, esse ano em segundo, levando em consideração que essas são competições que eu jogo com pessoas que enxergam, né? E no naipe das pessoas com deficiência visual, eu fui campeão da Copa Brasil de xadrez da região sudeste com os melhores jogadores do Brasil ano passado, e esse ano eu fiquei na segunda colocação invicto também. Então ainda tenho jogado firme ainda, graças a Deus. Tem praticado bastante, né, isso aí. Tenho treinado bastante. Dá muita diferença, Sérgio? Olha, a diferença que eu vejo mais é a questão ali de você conseguir identificar a questão do tato. E você conseguir ter agilidade na movimentação das peças e no adicionar o relógio. Mas hoje eu estou, graças a Deus, bem adaptado, né? E tenho conseguido fazer partidas muito boas e tenho jogado, eu acredito que com muita qualidade, apesar da perda da visão. Tenho jogado bem, graças a Deus. Fica bastante focado naquilo ali, porque o Sérgio realmente foi, verdadeiramente, né, um grande jogador de xadrez. William, vamos fazer um intervalozinho? Fazer um intervalo aqui, depois a gente volta com o professor Serginho do xadrez falando com a gente. E outra coisa, nós vamos falar inclusive de política, tá? Já já a gente volta, sempre em nome da .com/9, a melhor internet de Batatais e de toda a nossa imensa região. Quero mandar um abraço também para o pessoal lá da Ecletos Pet Shop. Já virou tradição. De segunda a quarta tem feirão de hortifruti Real Supermercados. Tudo sempre fresquinho, do jeito que você, nosso cliente, merece. Sem contar o atendimento que tem sempre um sorriso no rosto. Então aproveite o feirão de hortifruti Real Supermercados. De segunda a quarta, com preços ainda mais especiais. Você leva qualidade para a mesa de sua família e economiza. Real Supermercados.
Olha só isso aqui. A construtora Casa Concreto veio para revolucionar, com projetos únicos pensados em cada detalhe, levando inovação e estilo para o seu lar. Construir ou reformar, agora ficou mais fácil. Contamos com profissionais capacitados e um responsável técnico sempre presente para garantir a excelência da sua obra. Cuidado que você quer, tá aqui. Aqui você personaliza tudo, desde a planta, acabamentos, cores e muito mais. Deixe sua casa com um estilo único. Construtora Casa Concreto. Você sonha, nós concretizamos. Com Cigás, a chama que faz sua vida melhor. O melhor atendimento com rapidez e segurança. O serviço prestado pelo Danilo e funcionários é de primeira qualidade. Deixe esses números anotados aí. 16 9 91 77 27 72 e 16 3662 0519. O gás é estocado com muita segurança e o transporte com muito cuidado. Rua José Basílio Zanetti, 310, bairro Jardim Canadá, Batatais. Você ainda não conhece o Nori Bela Vista? Então venha conhecer um supermercado planejado para oferecer uma experiência de compra diferenciada para você e sua família. Com setores reformulados e corredores amplos, a nossa nova loja conta com um novo açougue, padaria, confeitaria, rotisseria e uma adega moderna com grandes variedades de rótulos exclusivos para você. E claro, a Nori Farma também ganhou um novo espaço para proporcionar ainda mais conforto na compra dos seus medicamentos. E não deixe de tomar um chopp geladinho e conhecer o cardápio delicioso da nova lanchonete Nori. Supermercados Nori. Venha se deliciar com o melhor da comida mineira de Batatais. Aqui você encontra uma diversidade de pratos e uma variedade de saladas fresquinhas. Nosso self-service funciona de segunda a sábado, das 11 às 14h30 e o Marmitex está disponível das 9h30 às 14h30. Venha para o Restaurante Mineiro, visite-nos na Travessa Tapajós, 224, Jardim Bela Vista, Batatais, São Paulo. Fale conosco pelo WhatsApp 16 992 35 85 54. Pensou naquela comida? Vem pro Restaurante Mineiro. Voltamos aqui na nossa programação do Jornal da Tarde da TV Batatais. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Serginho do Xadrez e a gente está falando aqui sobre a deficiência visual, que já há 3 anos, né, o Serginho está convivendo com ela e contando para a gente aqui todo esse tempo que ele vem vivendo, né, sem a sua visão. Mas para quem tem... Eu acho o seguinte, eu acho que para você, né, Serginho, o jogador do xadrez, ele já é tido como mais inteligente que os outros. É mais ou menos por aí? Eu acho que tem uma questão um pouco de lenda também, né? Eu não acredito que uma pessoa que joga xadrez pode ser mais inteligente do que uma que não joga. O xadrez, ele é um potencializador das capacidades. Então, ele vai desenvolver, sim, ele vai desenvolver o raciocínio lógico, ele vai desenvolver a concentração, ele vai desenvolver a habilidade para falar até outros idiomas. É comum a maior parte dos jogadores de xadrez, principalmente de alto nível, falarem mais de um idioma. Você também pode ter aí no xadrez também o desenvolvimento da visão espacial, da tomada de decisão, e principalmente uma característica que eu acho fundamental no jogo de xadrez é saber lidar com as derrotas e entender que você pode tirar lições da derrota também, né? Então, eu acredito que o xadrez, ele potencializa, sim. É um esporte que hoje ele tem basicamente em todas as escolas dos países de primeiro mundo. Mas eu acredito que ele vai ser um potencializador, mas não é só isso que pode fazer uma pessoa ser mais inteligente ou não. Eu acho que todo mundo tem a capacidade, mas alguns, às vezes, se dedicam mais em alguns assuntos, ou tem as inteligências múltiplas, né? Que vai ter habilidade numa coisa ou na outra. Beleza, é isso mesmo. O Sérgio foi candidato a vereador nessa última eleição e ficou na suplência, né? E faltou quantos votos, Serginho? Me faltaram, pelo que eu vi, eu acredito que foi entre 30 ou 34 votos para eu me eleger. Foi isso que faltou. Poucos votos aí. E você está
Filiado no partido? Sim, eu sou do Partido do Republicanos, né? O partido cujo presidente é o deputado federal Marcos Pereira, né? Tá. E eu estava falando com o Serginho aqui, e é claro que ele tem, né, o sonho de ocupar uma cadeira na Câmara Municipal, e vai conseguir, né? A gente tem certeza disso, porque mesmo não estando eleito, o Serginho já vem fazendo um trabalho importante aquelas pessoas mais necessitadas, né, Serginho? Não é só para o deficiente visual, é isso? Eu costumo, assim, eu senti muito quando eu perdi a visão, voltando só um pouquinho, no começo ali, e eu fiquei pensando qual seria o meu propósito, né? Porque, como eu disse, eu sou cristão, e eu pedi muito nas minhas orações, né, ao Cristo, eu falei para ele, se o Senhor permitiu que eu perdesse a visão, o Senhor tem um propósito. E me mostre que propósito é esse. E eu, no meio das minhas preces, eu entendi. E eu pedi a ele, me levanta, porque eu ajudaria as outras pessoas enquanto eu estiver vivo. E ele me deu forças, eu levantei, e eu tenho ajudado as pessoas na cidade, né? Como você disse, com deficiência ou não, mas falando das pessoas com deficiência, eu já ajudei aí, né, pessoas a se aposentarem, conseguirem benefício do BPC Loas, 25% a mais que eles têm direito e não sabiam que tinham, pessoas em isolamento social a conseguirem, né, voltar a ter suas rotinas, a conseguirem voltar a ter atendimento da saúde, porque eles não conseguiam mais ir. E uma coisa importantíssima que eu consegui aí, né, conversei com o prefeito Juninho Gaspar, e desde o início ele se mostrou pronto em ajudar, visitou a ADVIRP, e nós conseguimos um convênio inédito com a ADVIRP, que é a Associação dos Deficientes Visuais, né? Esse convênio eu intermediei, e hoje 10 pessoas de Batatais estão frequentando a ADVIRP. Essas pessoas têm deficiência visual, a grande maioria delas já não saíam mais de casa, já estavam com uma vida reclusa, uma vida de dependência, e hoje elas estão tendo a oportunidade de aprender e retomarem suas rotinas, né? Aprender tudo aquilo que eu falei que eu sei, elas também estão aprendendo lá. Estão aprendendo a fazer atividades da vida diária, com terapeuta ocupacional, estão aprendendo também o braille, estão aprendendo orientação e mobilidade, que é o andar com a bengala, a usar o celular, enfim, estão aprendendo técnicas para retomarem suas vidas. Nesse momento, nós estamos levando 10 pessoas e acredito que em curto, médio prazo, pelo que eu conversei já com o prefeito Juninho Gaspar e com a secretária Aline Duarte, da onde o convênio veio, ele veio da assistência social, eu acredito que nesse prazo aí, curto, médio, a gente esteja levando todos os outros. Eu já encontrei na cidade 19 pessoas com deficiência visual. Essas pessoas estavam basicamente excluídas, né, do convívio com a sociedade. Inclusive, uma das pessoas que está indo agora na ADVIRP, ela estava há 14 anos sem sair de sua casa. Que isso? E não só essa questão da deficiência visual, mas eu também ajudo pessoas com surdo-cegueira e também ajudo outras demais pessoas, às vezes, que precisam de ajuda, às vezes não conseguem agendar um médico, não sabem o que fazer, enfim, terapia ocupacional, às vezes pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, tem ajudado pessoas assim, não só pessoas com deficiência, mas também as pessoas em geral, né? Como eu disse, é uma missão que eu tenho, ajudar a levantar as pessoas. E esse convênio ele é inédito. Batatais sempre teve deficientes visuais, mas foi a primeira vez que a Batatais tem esse convênio. Hoje vem uma van, passa na casa das pessoas, pega elas e as leva até a ADVIRP, e no final do dia pega elas de volta e as trazem. Na ADVIRP elas têm café da manhã, almoço, café da tarde, têm acesso a tudo, assim, do mais último nível, né, quando se fala em reabilitação de pessoas com deficiência.
E por que eu pedi essa van para pegar em casa? Porque eu ando, as pessoas que estão nos assistindo já devem ter me visto por aí. Eu faço até compra em mercado sozinho. Mas a maioria das pessoas, antes da reabilitação, não andam. E para que a gente evitasse, às vezes, uma pessoa tentando se deslocar e ser acidentada, a van pega na porta de casa. Isso é muito importante. Você estava falando aí de 19 pessoas. Hoje, em Batatais, quantos deficientes visuais nós temos, Sérgio? Olha, eu já encontrei 19 no ofício que eu fiz para a saúde. Eles me relataram 29, mas eu acredito que podemos ter mais do que 29 e eu estou encontrando eles. Se você que está nos acompanhando conhecer alguém com deficiência visual e essa pessoa não está sendo atendida, ela não tem ajuda, me procura nas redes sociais, elas vão estar aí na entrevista, o meu Instagram vai estar marcado, pode me chamar no direct, eu passo o meu WhatsApp para vocês, eu estou sempre pronto a ajudar, porque eu quero encontrar essas pessoas. Eu acredito que nós temos mais de 29, porque hoje muita gente tem perdido a visão por conta de glaucoma, diabetes e até mesmo de doenças que às vezes são hereditárias, né? Uhum. Ou seja, você tem a sua noiva, né, que é a Vanessa Cris, que também é deficiente visual, né? E ela está nos acompanhando. E ela trabalha na DEVIRP ou não, Sérgio? Não, a Vanessa, ela não trabalha na DEVIRP, mas ela é da cidade de Cravinhos. Ela perdeu a visão fazem 2 anos. Olha. E, como eu disse, o pessoal do SER ficou impressionado comigo, em especial essa psicopedagoga que infelizmente hoje não está mais lá. A Camila Paris, ela está fazendo doutorado, se não me falha a memória. E ela resolveu sair, né? Ela, não sei se aposentou, se está procurando novos objetivos. E ela me pedia ajuda em alguns casos, né? Então eu acabava ajudando as pessoas. E ela me pediu ajuda para ajudar a Vanessa, que a Vanessa havia perdido a visão. A Vanessa, ela trabalhava com marketing, né, digital na rede Mercadão dos Óculos e também trabalhou como professora de inglês. E foi assim que eu a conheci. Quando eu encontrei a Vanessa, né, quando eu liguei para ela a primeira vez, ela já não fazia mais as atividades de casa, mas aí eu fui encorajando ela a fazer, explicando como eu fazia, ensinando a adaptar coisas como micro-ondas, por exemplo. E eu lembro que, rapidamente, acho que no segundo dia de conversa nossa, ela fez o jantar. Eu lembro que ela me ligou tremendo e me disse assim: Sérgio, eu consegui fazer, eu fiz a comida. Eu lembro até hoje do que ela fez. Ela fez filé de frango, brócolis no alho e fez legumes refogados, se eu não me engano. Acho que foi isso. Além de salada, claro. Além do arroz e feijão. E assim, hoje ela faz de tudo. Ela faz pão, ela faz bolacha, enfim. É uma exímia cozinheira. E eu coloquei ela na DEVIRP ano passado, né, em conversas com a dona Marlene, presidenta da instituição. Ela me perguntou se eu tinha alguém para indicar, e eu disse que tinha, minha noiva na época. E ela entrou na DEVIRP e assim, teve a Vanessa extremamente habilidosa, ela lê braille fluentemente, essas questões de atividade da vida diária, ela faz tudo. Celular, faz tudo também, mas trabalha com inteligência artificial, inclusive no celular já, é uma habilidade fora do comum. E quando falta professor, ela que assume a sala para dar aula de braille lá para a gente. Então, assim, é uma pessoa que eu vou me casar o ano que vem, né? A minha noiva, ela se mudará aqui para Batatais, se Deus quiser e Ele quer. E é uma pessoa que eu tenho muito orgulho. Beleza, e essa era a pergunta que eu iria fazer, né? Com todas as habilidades, né? Agora na cozinha, quando é que vai ser o casamento, Sérgio? Sim, a gente está pensando em se casar o ano que vem. Nós estamos provavelmente inclinados a nos casarmos no mês de maio, né? De maio. E a Vanessa, ela é uma pessoa muito boa, assim, uma pessoa muito correta com as coisas. E ela tem esse meu lado também, ela está sempre disposta a ajudar as pessoas.
E eu admiro muito isso, a pessoa que ela é. E aí, é claro que um estará ou já está ajudando o outro nessa região. Sim, a gente é um pelo outro, né? A gente está sempre apoiando as causas um do outro, as lutas um do outro, e claro, estamos aí sempre na construção aí de uma sociedade mais acessível, mais inclusiva e menos capacitista. Exatamente. Bom, você estava falando agora há pouco aí sobre a inteligência artificial, né? E eu queria que você falasse, né, da internet, né, na vida do deficiente visual, ou seja, como é que está, ajuda bastante, como é que é? Explica pra gente. Olha, ela é de fundamental importância na vida da pessoa com deficiência, porque esse mundo globalizado e cada vez mais informatizado, ele não pode deixar, a pessoa com deficiência não pode ser alheia ao que está acontecendo, né? Então a reabilitação ela é importante, inclusive nisso, porque você vai aprender a usar o celular e a usar o computador. E no meu caso, por exemplo, eu vou ao cinema. Eu vou ao cinema com a Vanessa assistir filmes, e eu tenho aplicativos, eu baixo o arquivo em audiodescrição e assisto o filme tranquilo na sala de cinema, como eu fazia antes, né? E eu também tenho aplicativos de descrição, eu tiro fotos, ele me descreve tudo que está ao meu redor, o ambiente. Esses tempos eu estava usando a Gemini, inclusive, e eu fiz um teste, caiu uma peça no chão, eu liguei ela e perguntei, Gemini, me ajude a encontrar onde caiu o meu peão de xadrez. E ele localizou, me falou a distância que estava, e eu fui andando e ele foi falando, a distância diminuindo, foi falando, até que eu consegui pegar. Então, assim, é importantíssimo, a gente consegue fazer esse tipo de trabalho com IA, né, e conforme você vai aprendendo. Eu também estou aprendendo também, já consigo fazer algumas edições de fotos, né? E escrever. A gente consegue tudo hoje com a IA, né? A gente consegue escrever texto, se quiser, até conseguir criar coisas novas. É uma tecnologia que ela veio para ficar e ela é um facilitador. A gente consegue até ler documentos. Eu pego uma receita, eu tiro foto da receita, a inteligência artificial me fala tudo que está escrito. Então, isso é de fundamental importância para nós. É muito importante, né? Muito importante que vem suprir, né, essa necessidade que vocês têm, né? E até a edição de fotos que está dizendo aí, né? A gente não sabe, eu não sei, né? Tendo a visão, a gente não sabe, mas vocês têm a habilidade e tem também essa disposição por aí. Sérgio, e aí a pessoa pergunta, e o seu celular? Ele que é o diferenciado ou são os programas, Sérgio? Qualquer celular, ele possui uma função chamada Talkback, que está na acessibilidade, ou também a Voice Over, né? Que, se eu não me engano, é esse o que está no iPhone, por exemplo. Nos outros celulares é o Talkback. E quando você ativa ele começa a descrever todos os aplicativos. Por exemplo, se eu tocar no ícone do WhatsApp, ele vai falar WhatsApp. Se eu tocar no YouTube, o YouTube. Mas existem também algumas técnicas que nós utilizamos para que ele fale, mesmo que nós não consigamos tocar com exatidão nesse ícone. E ele vai lendo. E claro que esses aplicativos, né, eles estão acessíveis, são gratuitos. Você baixando eles e sabendo usá-los, eles vão potencializar e facilitar demais a sua vida. É verdade, é verdade. Sérgio, então fala pra gente aí, pessoas que têm a deficiência, né, e que queiram ter mais informações, porque é uma vida que segue normalmente, né? Você perdeu uma visão, mas dá para recuperar muita coisa assim como você está, né? Sim, eu costumo dizer para as pessoas que enquanto há vida, há esperança. Então, se você está com uma deficiência, seja ela qual for, está desanimado, você é capaz de fazer. Você só precisa da reabilitação adequada e, dessa forma, você poderá ter uma vida normal.
assim como eu tenho, sendo um deficiente visual total, eu sou um cego total, eu não enxergo nada, mas a minha vida é extremamente ativa. Inclusive, eu pedi recentemente para o deputado federal Marcos Pereira, e ele mandou, através do Sérgio Graneiro, assessor dele aqui da Cidade Franca. Conheço o Sérgio. Falei com o Sérgio intermediou junto ao deputado federal Marcos Pereira, e nós conseguimos 200 mil na área da assistência social, veio no meu nome, no nome do Júlio do sindicato, meu amigo, vereador, e esses 200 mil ele vai ser um projeto voltado para pessoas em isolamento social. Então ele vai fazer o quê? Esse recurso vai ser destinado para a oficina, Associação Oficina Escola Professora Olímpia de Barçanufo, e eles vão fazer um trabalho encontrando essas pessoas que por algum motivo, seja pela idade, dificuldade de mobilidade ou até deficiência, não conseguem sair mais de suas casas, e eles vão ter um atendimento ali, eles vão ser cadastrados na assistência social, porque muitas vezes a assistência não sabe deles, porque eles estão em isolamento, né, estão invisíveis ali. E eles vão ter desde terapeuta ocupacional, a psicólogo, e pelo que eu conversei já com a Aline, até quem precisar ser encaminhado para questões de saúde, ou até mesmo uma geriatria, caso seja o caso, serão encaminhados também. E após este recurso terminar, a prefeitura, a Aline disse para mim e para o Júlio, numa reunião, que a prefeitura vai englobar esse projeto, que é uma demanda que Batatais tem, né, de pessoas em isolamento social. Então, esse projeto vai chegar até você, que porventura está me ouvindo e que está se sentindo aí sozinho, desamparado, vai chegar em você. E me procura, eu estou disposto a ajudar, vamos em frente, a gente não deve desistir, a gente deve tentar com todas as nossas forças, porque a sua vida é valiosa, você é importante, e eu estou aqui por você, eu estou com você, no que você precisar, pode me chamar. E como eu sempre digo, as pessoas com deficiência, elas não precisam de piedade, elas precisam de oportunidade. E eu estou aqui para te ajudar a ter essa oportunidade. Agora você falou tudo, né? Precisa de oportunidade. E o trabalho do professor Sérgio, Serginho do Xadrez, tudo isso é trabalho voluntário, né, Sérgio? Tudo isso voluntário, isso é uma missão que eu tenho, né? Eu faço isso me alegra a minha vida, me dá ainda mais sentido e felicidade, né? Porque quando você ajuda alguém, você também, eu acredito que quando você faz o bem retorna para você. Foi ajudando que eu encontrei a minha noiva, foi ajudando que eu encontrei vários amigos hoje, meus amigos, pessoas maravilhosas que precisavam de uma oportunidade e hoje eles têm. E está escrito na Bíblia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E se você ama o próximo como a ti mesmo, vamos ajudar a levantar as pessoas. Porque para derrubar já tem muita gente. E eu vou ajudar a levantar. Atrapalhar tem muitas pessoas, né? Sempre tem. É verdade. Ou seja, o que eu não perguntei que você deseja falar? Fica à vontade, aproveita aí o nosso tempo. Faz favor. Bom, nós vamos jogar agora em dezembro os Jogos Abertos do Interior. Eu estou organizando aí, provavelmente nós vamos jogar com uma equipe inteira de pessoas com deficiência visual. Uhum. Né? É uma maneira também de levar também nesse mundo das pessoas com deficiência para o xadrez competitivo. E eu acredito que o esporte é uma grande ferramenta de inclusão. Então, eu já estou acostumado a disputar esses torneios, mas para essas pessoas que vão jogar, eu acredito que vai ser uma oportunidade única. E eu também fui, como disse, fui vice-campeão da Copa Brasil de xadrez. Ano que vem eu disputo o Pan-Americano, que provavelmente será realizado na cidade de São Paulo. Vou disputá-lo lá. Já estou com um projeto para fazer daqui 2 anos aqui em Batatais. Já conversei até com o secretário de esportes, o Gleiser, e também com o Marcelo Bolão, né, o Marcelo Nogueira. Falei com ele, eles já se mostraram aptos, eu já estou trabalhando também para a gente fazer a Copa Brasil de xadrez de pessoas
com deficiência visual aqui em Batatais, um torneio que eu acredito que vai bater umas 90, 100 pessoas aqui, fora o staff de pessoas que vêm. Isso vai ajudar a impulsionar os hotéis, restaurantes e o turismo local, né? Batatais é uma instância turística. A praça tem piso tátil, eu fui a primeira pessoa a andar no piso tátil da praça, eu inaugurei o piso tátil. E esse turismo acessível, ele tem que ser conhecido no Brasil todo. E esse torneio, trazendo pessoas do Brasil, né? Ele vai ser importante para a nossa cidade. E o meu objetivo é ser campeão pan-americano e vou lutar para trazer projetos educacionais importantes para a cidade, né? Tem algumas conversas aí. E é isso, né? Acho que aqui a gente vai terminando um pouco da minha história, da minha vida. E eu espero que vocês se inspirem. Quem estiver desanimado, lembre-se de mim. Ó, eu fiquei desanimado por 5 dias. Mas, como eu disse, a dor era inevitável, o sofrimento não. Escolha não sofrer, siga com a sua vida, vamos em frente. A vida tem coisas maravilhosas para acontecer. Maravilha! Aí, portanto, professor Serginho do Xadrez, né, bastante conhecido aqui na nossa cidade. E que história maravilhosa, né? Serginho, muito obrigado. E volte sempre. Não desapareça, não. Você tenha agora o nosso contato e nós também temos o seu, para a gente falar sempre. Tá bom, Serginho? Muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que te agradeço, Devar Lima, as pessoas que estão nos assistindo, obrigado por chegarem até aqui, né, por terem me ouvido. Espero que tenham gostado da entrevista, que de alguma forma essa entrevista impacte em vocês. E estarei sempre aqui, desde que me convidem, claro. Estarei sempre pronto a vir aqui. Você é um amigo meu e eu tenho muito respeito e admiração por você, pela sua família. Trabalhei com a sua filha no antigo Espaço Amigo, né? Exatamente, com a Jéssica. Isso, projeto da Secretaria da Família na época, onde dávamos aulas ali chegamos a atender acho que 600 crianças ali e adolescentes. E eu tenho um carinho especial por você e obrigado. Pode contar comigo. Igualmente, Serginho. Em nome da Ponto Com Inove, finalizamos aqui o nosso trabalho com o professor Serginho do Xadrez falando bonito aqui pra gente. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Já virou tradição. De segunda a quarta tem feirão de hortifruti Real Supermercados. Tudo sempre fresquinho, do jeito que você, nosso cliente, merece. Sem contar o atendimento que tem sempre um sorriso no rosto. Então aproveite o feirão de hortifruti Real Supermercados. De segunda a quarta, com preços ainda mais especiais. Você leva qualidade para a mesa de sua família e economiza. Real Supermercados.
Olha só isso aqui. A construtora Casa Concreto veio para revolucionar, com projetos únicos pensados em cada detalhe, levando inovação e estilo para o seu lar. Construir ou reformar, agora ficou mais fácil. Contamos com profissionais capacitados e um responsável técnico sempre presente para garantir a excelência da sua obra. Cuidado que você quer, tá aqui. Aqui você personaliza tudo, desde a planta, acabamentos, cores e muito mais. Deixe sua casa com um estilo único. Construtora Casa Concreto. Você sonha, nós concretizamos. Com Cigás, a chama que faz sua vida melhor. O melhor atendimento com rapidez e segurança. O serviço prestado pelo Danilo e funcionários é de primeira qualidade. Deixe esses números anotados aí. 16 9 91 77 27 72 e 16 3662 0519. O gás é estocado com muita segurança e o transporte com muito cuidado. Rua José Basílio Zanetti, 310, bairro Jardim Canadá, Batatais. Você ainda não conhece o Nori Bela Vista? Então venha conhecer um supermercado planejado para oferecer uma experiência de compra diferenciada para você e sua família. Com setores reformulados e corredores amplos, a nossa nova loja conta com um novo açougue, padaria, confeitaria, rotisseria e uma adega moderna com grandes variedades de rótulos exclusivos para você. E claro, a Nori Farma também ganhou um novo espaço para proporcionar ainda mais conforto na compra dos seus medicamentos. E não deixe de tomar um chopp geladinho e conhecer o cardápio delicioso da nova lanchonete Nori. Supermercados Nori. Venha se deliciar com o melhor da comida mineira de Batatais. Aqui você encontra uma diversidade de pratos e uma variedade de saladas fresquinhas. Nosso self-service funciona de segunda a sábado, das 11 às 14h30 e o Marmitex está disponível das 9h30 às 14h30. Venha para o Restaurante Mineiro, visite-nos na Travessa Tapajós, 224, Jardim Bela Vista, Batatais, São Paulo. Fale conosco pelo WhatsApp 16 992 35 85 54. Pensou naquela comida? Vem pro Restaurante Mineiro.